E aí, pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu tô aqui para contar a minha experiência com o DIU Mirena. Faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu tenho o meu DIU Mirena. E eu decidi vir contar a minha experiência aqui para vocês, porque eu sei que quando a gente vai colocar o DIU, ouvir experiências de outras pessoas ajuda muito, pesa muito na nossa decisão. Então, antes de colocar o DIU, eu usei anticoncepcional por uns 3 anos aí, mais ou menos. O anticoncepcional que eu usava era o Belara. Eu tinha a síndrome do ovário policístico, né, a SOP, e por isso o ginecologista me passou para usar o anticoncepcional e eu fiquei usando durante 3 anos. E ele começou a me dar alguns efeitos colaterais que eu não gostava muito e que pesaram na minha decisão para trocar de método contraceptivo. Alguns deles foram, ele me dava uma dor de cabeça muito grande, o anticoncepcional, eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia também muito mau humor, então a minha TPM, ela parecia que era eterna, assim, parecia que durava o mês inteiro, não tinha um período certo, sabe? E sem contar que tinha aquela dor de cabeça, né, de você ficar tendo que lembrar todos os dias de tomar, e aí quando esquecia, enfim. Isso tudo acabou me causando aí um estresse e eu decidi parar. Então eu fiquei 1 ano sem tomar nada. E aí eu decidi colocar o DIU. E uma das coisas que eu mais pesquisei era se doía muito, como é que era o processo para colocar o DIU. Então, se você chegou até aqui, se você quer saber a minha experiência, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, não se esquece de deixar o seu comentário me falando sobre a sua experiência, eu vou adorar partilhar a minha experiência e saber a sua experiência sobre isso também. Bom, quando eu fui colocar o DIU, eu pesquisei muito, né, se doía, como que era o procedimento, e eu achei algumas informações um pouco vazias, assim, então eu vou explicar a minha desde o começo. Então, antes de começar, né, de fato colocar o DIU, eu precisei refazer todos os meus exames, né, fazer aquele check-up de exames. Então, todos os exames ginecológicos você precisa fazer pra ver se tá tudo certo. E aí eu fui num retorno com a ginecologista, ela viu que meus exames estavam todos ok, e aí ela me explicou as diferenças entre os DIUs, né, o que eu tenho é o Mirena, então ele é um DIU hormonal, então além de ele proteger ali de fato, estando num lugar, ele protege também porque ele solta um pouco de hormônio, e esse hormônio ele acaba tendo um pouco de impacto no nosso corpo também. Mas foi o que eu optei por usar, justamente por ele ser, dentre os DIUs, né, um dos mais seguros, por conta de ter esse hormônio. Então, por mais que ele saia do lugar, o DIU ele ainda te protege por conta de estar soltando esse hormônio aí no seu útero. Então, foi esse que eu optei por colocar. Eu coloquei ele pelo convênio da Alice. Na época eu fiz o convênio da Alice e eu não conhecia, a minha ex-chefe me indicou e eu acabei gostando muito do convênio da Alice. Porque ele me dava uma série de benefícios, né? Além de colocar o DIU, eu fiz também todos os outros exames, ginecologista, nutricionista, endócrino, eu fiz tudo por lá. Pra mim saiu muito em conta, né? Então eu pagava por volta aí de R$ 200 no plano da Alice e ele incluía o DIU e eu sei que também incluía o Implanon, porque eu cheguei a pesquisar pelo Implanon, mas não optei por ele. E eu sei que no plano da Alice também cobria. E o principal era que eu podia cancelar o plano da Alice sem nenhum custo, né? Então eu não tive que pagar nada pra cancelar. Então foi por isso que eu optei colocar pelo plano da Alice e ele cobriu tudo aí sobre o meu DIU, tantos exames, tanto DIU, tudo. Bom, vale lembrar, né, que o plano da Alice aí eu pagava por volta de 280, alguma coisa assim, mas os valores são variáveis, né, eles cobram por idade, enfim, eu tinha desconto. O tema do vídeo não é esse, né, então eu não vou focar aí no plano da Alice, mas enfim, na época eu pagava bem barato, foi há 1 ano atrás, então eu tinha 21 anos, agora eu tô com 22, então por isso que eu pagava bem barato, mas enfim, vale a pena vocês darem uma olhada, fazer orçamento, simulação, porque ele cobre tudo e até onde eu lembro ele não cobra nada para cancelar, então para mim foi muito vantajoso. Sobre o procedimento do DIU, eu sei também que o SUS faz esse procedimento, então se você não sabia, vale a pena dar uma olhada também, porém eu optei por fazer no particular, porque já por ser um procedimento bem invasivo, eu tinha um pouco de receio de fazer no hospital público e não ter tanta atenção, sabe? Não ter tanto cuidado.
então eu optei por fazer no privado e eu não me arrependo nem um pouco, foi incrível, assim, no dia que eu fui colocar o DIU, eu coloquei numa sala com uma ginecologista muito atenciosa, que ela parou e ela me explicou os mínimos detalhes. A sala tinha, tipo, música pra relaxar, me deram roupão, travesseirinhos, absorvente depois do procedimento. Tinha, assim, toda uma equipe ali ajudando, teve lanche depois. Então, assim, eu realmente me senti muito acolhida e muito segura fazendo o procedimento. Se o procedimento doeu, de 0 a 10 eu diria que a dor é um 6, assim, mas é uma dor muito rápida, ela é suportável. Os meus médicos, eles também dão a opção de você fazer com a anestesia local, né? Mas, no caso, eu optei por fazer sem, porque eu acho que a anestesia seria uma dor a mais, sabe? Só o fato de colocar agulha lá e para dar anestesia, então eu optei por fazer sem anestesia. E o processo todo durou aí por volta de uns 5, 7 minutos no máximo, foi bem rapidinho. E eu acho que o que doeu mais, no caso, foi a parte que ela media o útero, né? Nos exames já tinha o tamanho, mas ali durante o procedimento ela mede o útero para depois ela fazer a inserção, e a inserção mesmo não dói absolutamente nada, assim, é bem rapidinho, ela simplesmente coloca e pronto, já foi. Durante o dia, depois eu não senti nenhumas dores e eu acho que a sensação que eu tive era como se fosse a sensação de quando você usa um OB, um absorvente OB pela primeira vez, sabe? Aquela sensação de incômodo de tipo, tem uma coisa ali, tem uma coisa ali, e até você se acostumar é um pouco demorado, assim. Então, no primeiro dia, essa era a sensação que eu sentia. Não senti cólica, era só isso. A partir do segundo dia, eu comecei a sentir cólicas muito, muito fortes. Era assim, além de cólica. O meu organismo, ele rejeitou muito o DIU, então era como se o meu corpo realmente quisesse expulsar o DIU, era uma dor que não passava. Eu chegava a tomar, tipo, 2, 3 remédios e eu realmente não conseguia parar de sentir dor, assim, eu dormia por conta de tanto remédio e só assim eu parava de sentir dor. O que me ajudava muito era banho quente para relaxar, e aquele Atroveran Hot, sabe? Que é tipo um adesivo que você coloca na barriga, assim, coloca perto do útero e ele vai dando uma esquentada. Enfim, essas eram as coisas que me ajudavam, assim. E de fato foi as únicas coisas que resolveram, mas foi uma dor bem chatinha. O primeiro mês foi o mês mais chato, então eu aconselho vocês separarem um mês aí, que vocês estejam mais tranquilos, sabe? Peguem férias no trabalho, peguem férias na faculdade, porque eu lembro que eu trabalhava de home office, mas tinha que ir pra faculdade ainda, e eu faltei na maioria dos dias, porque nesse mês, nos 3 primeiros dias, eu senti muita essa cólica, que era uma cólica insuportável que não passava. Foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. E nos outros dias ela foi diminuindo, então tinha dias que eu sentia um pouco de cólica, tinha dias que eu não sentia nada, e ele foi variando. Depois de 3 meses com o DIU, eu já não sentia mais dor nenhuma, e eu comecei a ver os benefícios do DIU. Eu tinha um fluxo muito intenso, então vinha muito pra mim, e eu também menstruava por 7 dias, então era muito tempo menstruando muito. E com o DIU isso diminuiu, então isso aí já entra em ponto positivo. Para mim, os 3 pontos positivos do DIU foi justamente isso. Ele reduziu o meu fluxo, então vinha menos menstruação. E ele reduziu também o tempo. Então, ao invés de 7 dias, eu passei a menstruar só 4. E ele também reduziu as cólicas, né? Então, eu não tinha mais tanta cólica assim. E, além disso, tinha um outro ponto positivo, que ele controlou muito a minha TPM, né? Porque com o anticoncepcional parecia que eu tava sempre de TPM. E com o DIU não. Então, assim, quando eu realmente estou menstruada, eu sinto que eu fico um pouco mais sensível, um pouco mais estressada. E o resto do mês eu já não sinto tanto, assim, os efeitos. Agora, como pontos negativos pra mim, é que eu tenho muitos escapes, né? É uma coisa que agora no retorno com o ginecologista eu vou levantar esses pontos. Então, mesmo depois de menstruar, passando alguns dias, eu tenho alguns escapes de sangue, que é natural, é normal de quem tem o DIU, isso eu sei, mas eu vou levar pro ginecologista para realmente analisar isso. E o ponto crucial para mim, que tem sido o meu maior incômodo, é que, como eu falei, o DIU Mirena, ele tem ali uma proporção de hormônio, então ele acaba mexendo com a minha pele. O anticoncepcional, ele
normalizava muito a oleosidade da minha pele, né? Ele controlava. Então eu não tinha nada de espinha, eu não tinha nada de cravo, a minha pele era muito, muito sequinha, assim, e eu não tinha nada de oleosidade no cabelo, enfim. E com o DIU isso tá sendo um problema, eu até resolvi gravar esse vídeo pra ficar mais aparente. Então a gente sabe que aqui, né, quando a gente tem espinhas, é questão hormonal. E aqui vocês podem ver, ó, são algumas espinhas bem inflamadas até, que são por conta do DIU. Então a minha pele, ela tá bem oleosa e o meu cabelo também. Mesmo depois de um ano, isso é uma questão do DIU que não tem melhorado. E eu sei que é possível fazer um tratamento com antibiótico, então é uma coisa que eu vou levar no retorno com o ginecologista. Eu acho que de pontos negativos é isso, então, para equilibrar aí de pontos positivos, ele regulou o meu fluxo, ele diminuiu também o tempo em que eu ficava menstruada, né? Ele diminuiu o meu ciclo, ele diminuiu também as minhas cólicas e ele controlou a TPM. E de pontos negativos é que eu tenho os escapes e também a questão da oleosidade. Então, ainda assim, por mais que a oleosidade me incomode muito, o DIU tá valendo muito a pena. E pra mim tem sido uma opção muito melhor do que era o anticoncepcional. Principalmente pelo fato de você não precisar ficar lembrando de tomar. E por eu não sentir mais tantas dores de cabeça como eu sentia quando eu tomava o anticoncepcional. Então o DIU tem sido, pra mim, a melhor opção até agora, o DIU Mirena. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha passado algumas informações claras. E se ficou alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de responder e de ler também a experiência de vocês. Eu quero saber como que é a adaptação de vocês com o DIU. Foi uma escolha boa pra vocês? Vocês pretendem colocar? Me conta aí nos comentários. Deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau!